Entendendo a Bíblia em boa companhia como discípulos. Quando eu paro para pensar em Jesus no meio às colinas, em meio àquelas planícies, pregando às multidões, pessoas vindo ouvi-lo com suas necessidades espirituais, com suas necessidades existenciais, um povo escravizado pelos romanos, tiranizado, tinham que carregar até as malas, as bagagens de um romano que passasse perto e mandasse, independente do que eles tinham para fazer, tinham que largar tudo e obedecer àqueles que os dominavam. Roma significa a tirania do pecado. Ainda hoje nós temos nas profecias a ligação do pecado com Roma. Somos escravos, portanto, daquele que tiranizou o mundo. Mas Jesus nos libertou, ele veio e trouxe a salvação. Deixou os céus, o reino dos céus, toda a glória e majestade daquele que é o Senhor do universo, para ser o meu Redentor. Que prazer seria poder caminhar com ele, ver um pouco dos seus milagres, ouvir as suas palavras, perceber o amor de alguém que amou de tão forte, tão grande maneira, que deu a própria vida no lugar de um pecador como eu. Seria realmente um privilégio. E às vezes eu fico assim, quase que com inveja de Pedro, que estava ali caminhando com Jesus, ouvindo todas as palavras, vendo os milagres. João, Mateus, esses homens até chegaram a escrever livros porque presenciaram. Eles disseram assim: Pedro, eu não falo das coisas que imagino porque nós vimos. Eu não vi, mas eu tenho visto na minha vida a transformação pelo poder de Jesus de um pecador em um seguidor, um discípulo. É muito fácil ser discípulo de Jesus. Até Judas foi. Mas seguir os passos de Jesus com as atitudes de Jesus é mais do que ser um discípulo. É ser um discípulo amado. É ser um discípulo que discipula, que faz também outros seguidores, não de si, mas daquele a quem representamos, Jesus Cristo. Vamos falar com ele? Senhor Jesus, nós te agradecemos por todas as bênçãos. Pai querido, nós queremos pedir, Deus dos céus, que também estejas conosco nessa programação, para que cada um se sinta abençoado e perceba a mudança em sua vida em caminho à luz, para que nós possamos ser iluminados e transparecer a tua imagem e semelhança ao mundo. Guarda-nos do mal, abençoa todos que estão ouvindo, praticando as palavras que tu nos tem trazido pela tua inspiração. Guarda-nos do mal em nome de Jesus. Amém. Ao seguirmos os passos de Jesus, nos tornamos discípulos, aqueles que são os enviados, aqueles que são os seguidores. E podemos experienciar as experiências dos discípulos em nossa vida. Quando nós vemos multidão de famintos, cabe a nós multiplicar o pão. Nós temos o poder de multiplicar agora o pão do faminto pelo pão que estamos comendo. Muitos estão esbanjando, mas eu não estou falando de dar o que sobra, não. Eu estou falando de compartilhar o que está na tua mesa com o teu irmão, como Jesus fazia. Ele multiplicou o pão porque as pessoas estavam ouvindo a mensagem. Ele vinha pregando sobre o Evangelho do Pai Eterno durante 3 dias e 3 noites. E as pessoas estavam cansadas sobre o sol, sobre o relento, sobre a noite fria, sobre todos os aspectos físicos. Ninguém abandonou Jesus. A multidão cada vez crescia mais e seguia, e até que Jesus se apiedou e então multiplicou o pão e deu de comer àquela multidão. Jesus também curava as pessoas. Pois então nós vemos aqui 3 missões tuas e minhas. A minha missão é pregar o Evangelho. E a tua? A minha missão é alimentar o faminto, é fazer caridade, é atender às necessidades do meu próximo, amar o próximo como a mim mesmo. E a tua? A minha missão é curar pessoas. Curar pessoas. E você? Como nós podemos exercer a cura? Não temos ainda o dom completo do Espírito Santo. Jesus nos convida, ele disse que enviaria o Consolador. O Espírito Santo
tomou parte dos discípulos, tornou a vida dos discípulos, porque ele era o Consolador. Jesus não nos deixou órfãos, ele mandou o Consolador para nós também. Vamos buscar diligentemente em oração, em conhecimento da palavra, a luz do Espírito Santo, porque ele vai nos guiar e também vai nos dar poder para curar. Ah, mas esse poder, será que já não veio, não existe? Vamos ver isso na Bíblia daqui a alguns minutinhos, mas eu te convido a pensar e refletir. Deus já não deu os bons conselhos sobre saúde, tanto na Bíblia como nas palavras inspiradas de Ellen White, onde ela diz conselhos sobre o regime alimentar, sobre como nós devemos ter a vida, dormir, como nós devemos comer, como nós devemos nos exercitar, como nós devemos trabalhar, nem em excesso, nem na indolência, como nós devemos pensar, que os nossos pensamentos influem o destino das nossas ações e da nossa vida. Luz adicional vem a cada momento pela inspiração divina para que nós possamos libertar do pecado. E Jesus dizia: a tua fé te curou, vai e não peques mais. Portanto, temos que alimentar a fé dos outros. Os nossos irmãos precisam ter fé para serem curados. Jesus dizia: vai e não peques mais, porque o pecado escraviza e mantém a pessoa na doença. Quando Jesus dizia vai e não peques mais, e ainda disse para um outro, para que não te aconteça coisa pior, ele curou a pessoa. Vai, não peques mais, olha, cuida do que você está fazendo. Porque as atitudes das pessoas mantêm as escravas do pecado e as mantêm doentes. Nós já temos esse poder agora. Não é aquela coisa que é feita nos púlpitos escandalosos, onde se fazem grandes movimentos e as pessoas são pagas para dizerem que foram curadas. Nem tampouco para aquelas pessoas que estão sendo curadas pela emoção, pela fé que tem, mas uma fé que está distante daquela fé do nosso Salvador. É a fé no apóstolo, é a fé no falso profeta. Você é seguidor de Paulo, de Pedro? Paulo disse: nós todos somos seguidores de Cristo. Parem com essa coisa de dissensão de ser seguidor de um ou de outro. Todos somos seguidores de Cristo, somos discípulos, estamos a discipular e a curar pessoas. Cadê o poder? Está aqui, Jesus está dizendo, vai, não peques mais. Temos que dizer para as pessoas, não transgridam os mandamentos de Deus, não pequem mais, porque pecado, diz a Bíblia, é a transgressão da lei. É se afastar de Deus. Quando nós pecamos, como Adão e Eva, nos escondemos de Deus. Mas é Ele que tem o doce chamado, onde estás? E esse chamado também é feito aos discípulos, vem e segue-me. Será que foi só para eles? Você é um seguidor de Jesus aqui na terra? Você está sendo convidado, vem e segue-me. É Jesus quem fala. Segue-me nos meus passos, segue-me nas pregações, segue-me na evangelização, segue-me na cura, segue-me na alimentação do pobre, do necessitado, na caridade. Pois bem, temos alguns versos que destaquei na nossa lição, Vivendo como Discípulos. Essa lição extraída do tema geral Educação e Redenção nos alimenta com esses versos. Ela chama atenção para Lucas capítulo 4 e nós vamos ver: o Senhor chamou discípulos e os treinou para a missão ao andar com eles. O Mestre lhes deu a oportunidade de se envolverem na vida das pessoas que eles deveriam cuidar e deveriam amar. Jesus nos ensinou a andar com os pecadores, andar com as pessoas sem os discriminar, amá-las e chamá-las pelo Evangelho à cura e à caridade. Pois bem, devemos realizar as obras de Cristo, a evangelização, a ação social e a cura. Também o seu primeiro sermão na sinagoga, lá de Nazaré, perdão, graça, amor, a mão dadas com a solidão, comprometimento com a dificuldade dos próximos. E aqui nós temos o Desejado de Todas as Nações, Ellen White, trazendo uma bela inspiração na página 822. Todos aqueles a quem veio a inspiração celestial são depositários do Evangelho. O que quer dizer? Eu tenho que cuidar das palavras do Evangelho. Você tem que cuidar, porque todos que veio a inspiração são depositários, são os que cuidam do Evangelho. Todos os que recebem a vida de Cristo são mandados a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Nós somos mandados a trabalhar pelos semelhantes para a sua salvação, a pregação do Evangelho. Para essa obra foi estabelecida a igreja. Então, para que serve a igreja, tão criticada igreja? Para amparar pessoas enfermas. É um hospital de pecadores para os conduzir
aos pés de Jesus Cristo. E todos que tomam sobre si os seus sagrados votos se comprometem a ser co-obreiros de Cristo. Ellen White de novo nos trazendo inspiração. Como discípulos de Cristo, respeitamos todas as pessoas e trabalhamos para proporcionar um lugar em que todas elas cresçam e se desenvolvam. É a missão, é o propósito de Cristo na nossa vida. Vamos partir para o texto citado na lição, Lucas capítulo 4, dos versos 13 em seguintes. Jesus acabava de passar pela tentação no deserto. Veja o que diz o verso 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Qual ocasião oportuna? Aquela em que ele o crucificaria. Pois bem, ele não teve ocasião mais na vida de Jesus, somente na tentação onde foi vencido. Mas lá no verso 13, segue do 14, Jesus voltou para a Galileia, sua terra natal, no poder do Espírito. Quer dizer, o Espírito Santo da tentação no deserto o levou para ser tentado na sua própria terra natal. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Veja que maravilha, a fama de Jesus e dos discípulos corria todas as cidades. Ensinavam nas sinagogas e a todos elogiavam. Então, Jesus ensinava nas sinagogas e todos elogiavam Jesus. Olha que maravilha. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga como era o seu costume. Porque ele disse, não penseis que eu vim abolir a lei, eu vim aprimorar o cumprimento. Quanto ao sábado, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Jesus lembrava, todos os sábados estava na sinagoga e ainda pregava na sinagoga. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro de profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito sobre a própria profecia da atuação de Jesus e de nós crentes. Veja o verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Que maravilha! Era a pregação do ano da graça, era a redenção, era Jesus, o Cordeiro de Deus materializado. Ali os seus espectadores estavam maravilhados com as mensagens de graça. É tão bom ouvir da graça, mas quando vêm os mandamentos... Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou à sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ouvir do próprio Jesus as profecias sobre ele, que ele vai nos cuidar, que vai nos redarguir, que vai nos levar para os céus e nos trazer para um planeta reformado. São as promessas que são hoje para nós. Ele veio para nos libertar do pecado aqui, agora, e nos levar para um país celeste. Um país edênico aqui na terra. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras da graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam, não é fácil manter a fé, mesmo quando se recebe o pão de multiplicação, mesmo quando se vê os milagres, ainda assim há dúvida. Não é este o filho de José? Ali naquela terra, aquela pequena cidade, todo mundo se conhecia. Sei lá, o filho de José, o que ele está aí fazendo, pregando? Jesus disse, é claro que vocês me citarão esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Lembra aquele outro verso, uma geração adulta e perversa perde um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado? Pois é mais ou menos o que está por aqui, lá no verso 24. Continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Mas quem foi atendido pela providência divina para alimentar-se da fome? Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Serepta, na região de Sidom. Não foi para o povo de Israel, foi lá para Sidom que foi a bênção. Ali, então, não foi para todo o povo, mas para aquele que atendeu o comando. O profeta foi e disse, faze um pão. E a viúva deu do último bocado. Morreria ela e o filho, mas o profeta estaria alimentado. Nesta fé, ela foi redarguida, ela foi erigida e teve o pão e o azeite até o final do período de 3 anos e meio de fome.
Mas não foi, as viúvas em Israel estavam morrendo. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio, o inimigo histórico do povo de Israel, fora curado, porque buscou o profeta, atendeu o comando, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Mas a obediência está ligada diretamente aos atos de amor e de fé. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso, e levantaram-se e expulsaram da cidade, e levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo o precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles. Ontem falamos sobre como há livramento para os que seguem a Jesus e de como o mundo fica irado com a mensagem verdadeira. Por isso nós devemos pregar, curar, fazer assistência, assistir às necessidades dos nossos irmãos que estão espalhados por esse mundo. E devemos obedecer os mandamentos para termos poder, porque sim, atenderemos a todo mundo indiscriminadamente se formos fiéis discípulos de Jesus. É o que diz o programa 5 Minutos Vê Entende, que resumiu o programa de hoje às 8 horas. Se você perdeu, clica, assiste, curte o resuminho desse programa todos os dias às 8 horas. Às 9, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Eu espero você sempre que você curta esse programa, compartilhe com os amigos, ore por essa programação e estaremos também orando por você. Que Deus faça de você um discípulo amado, porque a promessa no Apocalipse é que não serão 12 os discípulos, mas 144 mil discípulos que estarão com o Cordeiro de dia e de noite, além da multidão, a grande multidão que não se pode contar, a quem nós estamos pregando. Venham 144 mil, venha a grande multidão. Jesus te convida.